Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 a 20. Vamos ler os três primeiros versículos e depois eu vou estar comentando alguns outros versículos para frente. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a palavra de Deus. Mantenha a Bíblia aberta, coloca um marcadorzinho aí para a gente poder estudar essas verdades bíblicas. Meus queridos irmãos, alguns anos atrás, um grupo de estudiosos, aquela coisa de diletantismo intelectual e cultural, resolveu fazer alguma pesquisa, tentando analisar os homens, a personalidade humana, e sobre vários fatores. E um dos fatores que eles consideraram era: qual foi o homem que, pelo que ele escreveu, pelo que ele viveu, pelo que nós sabemos dele, foi o homem mais feliz do mundo. E eles chegaram à conclusão de que o apóstolo Paulo foi o homem mais feliz do mundo, por causa de uma declaração do texto que nós acabamos de ler aqui agora. Ele diz o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você sabe viver contente em toda e qualquer situação? É interessante, meus queridos irmãos, que o apóstolo Paulo parece que vai desmistificar uma coisa aqui sobre felicidade, sobre contentamento, que precisa ser, talvez, enfatizado em nós, porque conceitos equivocados, eles são implantados em nós e nós passamos a viver em torno deles. E este conceito aqui sobre contentamento, sobre felicidade, é um conceito que eu gostaria de trabalhar hoje. Existem alguns conceitos, por exemplo, que são bem complexos também. Pense, por exemplo, sobre a ira. Muitas pessoas acham que a ira é uma coisa sobre a qual você não tem controle. E eu gostaria de desafiar você a começar a pensar que ira é uma opção, não é uma coisa sobre a qual você não tem controle. Ira é uma opção. Você decide viver uma vida de forma iracunda, mal-humorado, zangado, irritado com a vida. Um outro conceito que eu também não vou trabalhar muito aqui agora é sobre o amor. Nós vivemos numa cultura existencialista, cultura do prazer, sensorial, e quando a gente fala de amor, a gente sempre pensa em amor como fruto do sentimento. E se eu dissesse para você que a Bíblia não diz isso? Que amor não é fruto de sentimento, mas amor é fruto de vontade. Por exemplo, a Bíblia fala que nós devemos amar nossos inimigos. Você alguma vez já quis amar o seu inimigo, meu irmão? Minha irmã? Ou você já não desejou que ele morresse? A Bíblia diz mais, que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Você alguma vez já teve vontade de dar comida para um inimigo seu? Ou você não desejou lá no íntimo que ele morresse de fome, porque seria uma morte mais lenta, demorada e dolorida? A Bíblia diz que se alguém tiver fome, se o inimigo tiver fome, ele tiver sede também, para dar-lhe de beber. Porque esse é o desafio de Deus, porque fazendo isso amontoaremos brasa viva sobre a cabeça dele. Nós não temos vontade, não é sentimento nosso para fazer as coisas nesse nível que a Bíblia fala. Não. É uma decisão, eu decido fazer o que o meu general manda fazer. Jesus disse que eu preciso amar os meus inimigos, então eu vou amá-los e Deus vai me dar graça para que eu possa cuidar deles, amar como a palavra de Deus me diz. Aí você pode dizer, mas o seu sentimento não está presente, como é que você ama? Amor não é sentimento, meu querido. Amor é uma decisão, é fruto de uma vontade, eu decido amar. Bem, esse é um assunto para outra história, para outro momento, mas eu queria tocar hoje aqui nessa questão do contentamento. O apóstolo Paulo faz uma afirmação aqui estranhíssima para a nossa cultura sensorial e pós-moderna. Ele fala que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele deixa-nos aqui uma orientação muito interessante de que felicidade, contentamento, não é uma coisa muito espontânea no seu e no meu coração. Nós precisamos aprender a viver contentes.
Não é estranho esse negócio? O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a fazer isso. Algumas coisas aconteceram na minha história que me ensinaram a viver contente em toda e qualquer situação. Portanto, ser feliz não é alguma coisa espontânea. Ser feliz é um aprendizado. Nós vivemos uma geração que nunca teve tanto conforto na vida, tanta facilidade para ter bens de consumo. Eu tenho visto como as pessoas têm facilidade imensa de estar aqui hoje, membros da minha igreja, e dizerem assim: eu estou querendo comer hoje no Maxud Plaza, em São Paulo, então eu vou para lá, ou eu vou no Fazano hoje à noite, porque eu quero passar e compra passagem e vai. Aí você me pergunta: essas pessoas são pessoas que estão felizes? A resposta: não. Obviamente eu não estou dizendo que as pessoas que fazem isso estão infelizes porque fazem isso, né? Mas estou querendo dizer que apesar de terem tudo que gostariam de ter, isso não significa que elas estejam melhores. Ou seja, elas não estão aprendendo a viver felizes. Elas continuam na sua perspectiva de amargura, achando que a vida lhes transformou numa vítima, sofre de vitimismo, vivendo a vida pobre emocionalmente, existencialmente, espiritualmente, amargas, tristes, infelizes, não agradecidas, murmuradoras. Isto, meus queridos, é sério. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu a viver contente. E parece-me que viver contente é uma questão de foco. Quando você começa a considerar as possibilidades e a questão de você descobrir onde é que está a fonte desse contentamento. Uma ilustração que eu gosto de contar é o seguinte: 2 homens estavam no mesmo lugar depois de ter caído uma forte chuva. Logo depois da chuva, o céu se abriu novamente e as estrelas começaram a aparecer. E um começou a dizer para o outro o seguinte: cara, que chão que está feio, né? Depois dessa chuva virou uma lama danada aqui, né? E o outro olhou para o céu e disse assim: rapaz, eu estou impressionado com a beleza do céu hoje. Você viu quantas estrelas nós temos? Está entendendo, meus queridos irmãos? É questão de foco. Onde é que você está colocando o seu coração, o seu olhar, onde você está colocando sua vida? Paulo está vivendo em Filipos, essa carta que ele escreveu aqui é chamada Carta da Alegria. No entanto, essa carta, o contexto dele não é nada de felicidade. Ele está vivendo como cativo, sendo julgado por pregar o Evangelho, com possibilidade de ser condenado à morte. No entanto, ele está aqui glorificando a Deus, louvando a Deus. A perspectiva dos céus encheu o coração dele. E ele está dizendo: eu aprendi a viver contente. Portanto, felicidade, apreciação, gratidão, contentamento, são coisas que nós aprendemos ou não a desenvolvê-las na nossa vida. Você tem aprendido a viver contente? Ou você se encontra amargurado? Ou você tem razões de sobra para viver infeliz o resto da sua vida? Essa é uma péssima opção. E eu queria pensar com você sobre a possibilidade da gente aprender a viver feliz. Aprendizado de felicidade. O apóstolo Paulo percebe algumas coisas que nos ajudam aqui, e essa carta ele vai nos falar sobre isso. Primeira coisa que eu percebo na leitura da vida que o apóstolo Paulo faz, aprendendo a viver feliz, é que ele enfatiza que relacionamentos são mais importantes do que coisas. Olha como é que ele fala. No versículo 10 ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Esta igreja de Filipos, fundada pelo próprio apóstolo Paulo, esta igreja foi uma igreja que se relacionava com Paulo de uma forma extremamente positiva. Quando Paulo saiu para o campo missionário, esta igreja foi a igreja que sustentou Paulo e a única igreja que sustentou Paulo. Eu ficaria muito triste se eu fosse membro da igreja de Corinto, por exemplo, porque o apóstolo Paulo fala na carta que nenhuma outra igreja se associou com ele a não ser a igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi uma igreja que se envolveu com ele, e o apóstolo Paulo está agradecendo aqui as ofertas e o cuidado dessa igreja, e dizendo uma coisa interessante. Ele diz: irmãos, eu estou agradecendo vocês, não porque vocês mandaram alguma coisa, não pelo dinheiro em si,
Mas eu estou agradecendo a vocês, sabe por quê? Porque vocês mandaram não apenas uma vez, mas 2 vezes, o bastante para as minhas necessidades. No versículo 17 ele fala, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, sabe de uma coisa fantástica? Eu descobri que quando vocês mandam as ofertas para mim, eu compreendo ainda mais o amor de Deus. E eu vejo como a nossa relação é uma relação bonita. Como é bom ter vocês do meu lado. Queridos, sabe o que enche o coração da nosso coração de alegria? Quando nós começamos a entender que pessoas são mais importantes do que as coisas. O problema nosso, da nossa felicidade, muitas vezes, ou da nossa infelicidade, é porque nós vivemos conectados a coisas. E esquecemos as relações humanas que nós precisamos desenvolver. Patrick Morley, um autor que eu aprecio muito, ele não é pastor, ele é um leigo da nossa denominação lá na Flórida. Ele escreveu um livro chamado O Homem no Espelho, foi traduzido em português também, mas ele fala o seguinte nesse livro: muitas vezes sou bombardeado por pedidos urgentes, que exigem respostas urgentes a problemas urgentes, com consequências urgentes. Tenho a impressão que o mundo deixará de girar em torno do seu eixo, a não ser que eu, pessoalmente, o movimento. Quando paro para analisar o significado dessas coisas, aparentemente urgentes, reconheço que há muita palha, pouco trigo e uma imensa corrida atrás do vento. Sabe o que tem acontecido com a nossa vida? Nós estamos tão conectados às coisas, que nós não temos mais agenda para conversar. Nós não temos mais agenda para termos amigos, para caminhar com pessoas, para criarmos vínculos significativos. A maioria vive vida miserável porque virou gado. É gente só, é gente isolada, é gente que não tem ninguém, mas também não cultiva ninguém. É gente que diz, olha, ninguém conversa comigo, mas também nunca tomou iniciativa de conversar com quem quer que seja. É aquele tipo de pessoa que tem o desprazer de me pegar o telefone no dia seguinte ao aniversário dele para dizer assim, pastor Samuel, o senhor não ligou para o meu aniversário hoje? E que eu tenho uma enorme vontade de retornar a ligação e dizer assim, minha irmã, você viu a lista de aniversariantes dessa semana? Você ligou para alguém essa semana para cumprimentar? Em geral, são pessoas que perdem vínculos significativos e vivem só, porque não cultivam absolutamente relacionamento. Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente, eu descobri uma coisa interessante. Eu descobri que relacionamentos são mais importantes do que coisas. Segunda coisa, ele aprendeu a viver contente e ele fala aqui como? Ele aprendeu a viver com as situações extremas da vida. Olha como é que ele fala, eu aprendi a lidar com abundância e escassez. Ele diz, eu sei estar humilhado como sei estar honrado. De tudo em todas as circunstâncias tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de escassez como de abundância. Você já aprendeu a viver contente quando você tem fartura, meu irmão? Pode parecer estranho, mas eu já me encontrei em situações assim, de que quando as coisas vão bem para a minha vida, eu desenvolvo no meu coração um relacionamento muito complicado do tipo, as coisas estão boas, mas não vão continuar assim. Já se sentiu assim? Ou então, quando as coisas me acontecem muito boas, eu fico dizendo, mas tem tanta gente precisando. De um tempo para cá, lendo esse texto e pensando nisso, eu estou começando a desenvolver uma nova visão. E foi assim que eu me surpreendi algum tempo atrás, visitando um amigo meu, que era um CEO de uma grande empresa em São Paulo. E quando eu estava voltando dos Estados Unidos, ele disse, eu queria te ver. Eu disse, eu vou ter pouco tempo em São Paulo. Ele disse, não, eu mando o meu motorista te pegar aí. Né? E lá estou eu, com essa cara de matuto, esperando no aeroporto um motorista que já estava lá com a plaquinha pelo meu nome. E quando eu vou entrar, ele corre e abre a porta para mim, num carro espetacular, e eu me senti o máximo naquele negócio ali. Ei, beleza, rapaz. Sabe a sensação que eu tive naquela hora? Deus estava afagando o meu ego e dizendo, eu amo você. É só por isso que eu estou fazendo isso aqui. E é fantástico quando a gente começa a desfrutar das coisas que a gente tem e celebrar as coisas que a gente tem, sem se sentir culpado porque está desfrutando. Aprendendo a celebrar quando Deus nos coloca em posição de honra e de alegria. Não se culpem, meus queridos irmãos. Aprendam a viver em situação de abundância, porque há pessoas que quando tem muito,
ou quando Deus abençoa, eles começam a se sentir culpados por terem. Óbvio, nenhum de nós aqui vai estar feliz porque está tendo abundância por meios desonestos. Não estou falando dessas coisas. Eu estou simplesmente dizendo que nós precisamos aprender a celebrar. A sentar ao redor de uma mesa com amigos, uma mesa farta, comer bem e dizer louvado seja o nome do Senhor. Que bom estar aqui. É aprender na vida a celebrar quando as coisas vão bem. Mas nós precisamos aprender o outro lado da vida também. A vida é instável. Há dias difíceis. Há momentos de escassez. Há momentos de dificuldade. Mas nessas horas você começar a pensar o seguinte: Deus é o Senhor da minha vida. E se eu estou agora passando por este momento difícil da minha história, mesmo assim eu sei que Deus está aqui, Deus me ama e eu preciso aprender coisas nesse momento aqui. Algum tempo atrás eu ouvi uma frase muito sugestiva, dizendo que as pessoas, na verdade a frase falava sobre os cristãos, dizendo que os cristãos são como saquinho de chá. Esse saquinho de chá que você tem em casa, ele diz, você nunca sabe o que tem dentro até jogar água quente na cacunda. Eu vou traduzir cacunda aqui para os moços, porque os moços nunca ouviram esse termo na vida, né? Crentes são como saquinho de chá. Enquanto você não despejar água quente nas costas deles, você não sabe que sabor tem. É nessa hora que você percebe o que está lá no coração. É no momento da ambiguidade, da incerteza, da contradição, da escassez, da humilhação, é que a gente vai saber onde as esperanças estão sendo colocadas. Paulo diz, eu aprendi a viver contente na abundância e na escassez, nos extremos. Eu sou capaz de celebrar a vida quando as coisas estão indo muito bem, mas sou capaz também de agradecer, glorificar e viver com alegria no meu coração quando as coisas não estão boas. Porque o Senhor está cuidando de mim. Aí você começa então a focar na sua felicidade. Uma outra coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui nessa carta, é que nós, para a gente poder viver com alegria, nós não podemos condicionar a nossa alegria a elementos externos. Existe um livro muito interessante do Warren Wiersbe, que é um autor americano, que escreveu um comentário bem prático em quase todos os textos do Novo Testamento. E quando ele trata de Filipenses, ele coloca o livro de Filipenses como uma carta da alegria. E o título do livro dele é Seja Alegre. Quando ele escreve sobre isso, ele fala que o apóstolo Paulo detectou quatro coisas que roubam alegria na vida dele. 3 delas são bem significativas. Primeiro, o apóstolo Paulo descobriu que as pessoas roubam alegria. Segundo, que as coisas roubam a alegria da gente. Terceiro, que as circunstâncias roubam a alegria da gente. Se você colocar a sua alegria em pessoas, esquece, meu querido. As pessoas vão te frustrar, as pessoas vão te trair, as pessoas vão te enganar, haverá ambiguidade no tratamento delas. Se você colocar a sua felicidade em pessoas, você vai ser a pessoa mais infeliz da vida. Se há uma instabilidade na vida, está relacionada a gente que caminha com a gente. O apóstolo Paulo teve várias pessoas aqui que o traíram, várias pessoas que o enganaram, várias pessoas que largaram o apóstolo Paulo sozinhos. Ele tinha razão para reclamar da igreja de Corinto, que foi a igreja que ele fundou e que nem sequer se preocupou em saber se estava morrendo de fome ou se tinha alguma coisa para comer na prisão. No entanto, o foco dele está no Senhor. Segunda coisa que o apóstolo Paulo mostra aqui é que o coração dele não está em coisas, circunstâncias externas. Coisas podem roubar a alegria da gente. Se você acha que você vai ser feliz porque você tem uma determinada roupa, ou se veste de uma determinada forma, ou vai a um determinado restaurante, ou tem um estilo de vida assim, e agora você vai ter alegria, esquece. Coisas não vão encher teu coração. Eu não sou tolo em achar que o dinheiro não pode ajudar a felicidade. Não é disso que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer é que o dinheiro não é fonte de felicidade para a sua vida. Terceira coisa, as circunstâncias. Meus queridos irmãos, coisa que rouba tremendamente a alegria da gente são circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Você sai todo feliz,
Ou você planeja uma viagem e você disse, nós vamos para o acampamento, ou vamos para a praia, ou vamos para um determinado lugar, e os meninos estão esperando na sua casa, está tudo planejado, e naquela noite, de madrugada, começa a chover muito. E o programa seria ao ar livre. E estava tudo planejado, o churrasco estava planejado com os amigos. Seria um dia maravilhoso, mas aquele dia acabou, esquece. E você fica com ódio das circunstâncias desfavoráveis, sobre as quais você não tem nenhum controle sobre elas. Irmãos, a maioria das coisas que acontecem na tua vida, você não tem controle sobre ela. Você não tem controle sobre o trânsito. Você não tem controle sobre a sua enfermidade, ou a enfermidade de uma pessoa que você ama. São circunstâncias. Você não tem controle sobre a variação da bolsa, nem do dólar. Você não tem controle sobre essas coisas. Então, se a sua felicidade está centrada em circunstâncias, você não vai ter felicidade. Você não vai ter felicidade. A felicidade pode ser encontrada quando nós começamos a colocar os nossos olhos em outras coisas, e não nessas coisas que nós falamos. O apóstolo Paulo aqui, ele diz coisa muito interessante. No versículo 13, ele diz o que? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele começa então a focar a fonte da alegria. No versículo 10 ele fala, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E no versículo 19 ele fala, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha que coisa interessante, ele afirma que tudo podemos em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. O texto não diz que nós podemos tudo em nós mesmos, mas a fonte da nossa capacitação é Deus. O texto diz que Deus em Cristo há de suprir, segundo a sua riqueza em glória, cada uma das nossas necessidades. Preste atenção que ele não está falando de desejos. Existem muitas pessoas que acham que Deus é responsável para suprir seus desejos. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que Deus vai suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Deus é meticuloso. A sua necessidade Deus vai suprir. Mas você acha que os seus desejos são necessários para você. E aí você se frustra. Por quê? Porque tantos desejos que nós temos no nosso coração e abrigamos no nosso coração, mas não encontramos. O apóstolo Paulo diz aqui, no Senhor eu encontro a fonte da minha alegria. É isso que Neemias, capítulo 8, versículo 10 fala, a alegria do Senhor é a vossa força. É isso que 1 Samuel registra do capítulo 31, quando Davi chega em casa e a casa dele está destroçada e os amigos se colocaram contra ele, e naquele exato momento, diz a palavra de Deus, que Davi se reanimou no Senhor. Qual é a fonte da sua alegria? Onde está a fonte da sua alegria? Alegre-se em Deus. Meu querido irmão, você nunca vai ser uma pessoa feliz se a sua felicidade estiver condicionada a coisas, pessoas, circunstâncias. Se você estiver focando nas coisas que estão transitórias na sua vida. O apóstolo Paulo diz, eu aprendi a viver contente. Isso é um aprendizado. Nós precisamos aprender. E quando nós aprendemos a viver contente, as coisas que vão surgindo no nosso coração vão sendo geridas, elaboradas, organizadas pelo próprio Espírito Santo que age em nós. Eu quero terminar contando uma historinha que eu gosto muito para exemplificar a questão da felicidade. Nunca procure felicidade como fim em si mesmo. Havia certo homem que era muito barbudo. E esse homem, ele não tinha nenhuma crise com a barba dele, nunca teve nenhum problema com a barba dele, gostava do seu estilão, os amigos já tinham acostumado com ele, até que um dia um amigo chegou para ele e perguntou o seguinte, quando você dorme, você coloca a barba para cima da coberta ou para debaixo da coberta? Aí ele, eu não sei, eu nunca parei para pensar nisso, nunca parei para pensar nisso. Mas aquela noite ele foi para casa, e pela primeira vez na vida, ele teve insônia com a barba dele. Porque ele colocava a barba para baixo da coberta e dava gastura, irritava. Ele colocava debaixo, todo jeito que ele tentava, não dava certo. Resultado, pela primeira vez na vida ele teve insônia. Há muitas pessoas aqui que estão dizendo, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu desejo ser feliz. O apóstolo Paulo diz o seguinte, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O grande desafio que nós temos na vida é exatamente aprender no que nós temos, na vida que Deus tem dado, a celebrar esse Deus e o amor de Deus. Todas as coisas que são suficientes para nós,
elas estão em Cristo. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Isso deveria ser razão suficiente para a gente aprender a viver contente. Que Deus nos ajude. Amém.